Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro de toda quarta-feira às 19 horas aqui no Instagram. Seja muito bem-vindo aqui a mais uma semana juntos, e eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz mesmo, né? Toda semana a gente está aqui se encontrando, batendo um papo, conversando. Oi, Lucília, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira a gente se encontra aqui às 19 horas para a gente bater o nosso papo de mãe TDAH. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso Clube do Livro TDAH, que é um projeto aí que a gente começou em janeiro. E vamos seguir aí até o finalzinho de fevereiro com esse projeto. E o nosso Clube do Livro TDAH, a gente está lendo este livro aqui, ó, Educação Não Violenta, da Elisama Santos, né? Então, a gente está lendo esse livro juntos. Vamos para o terceiro capítulo, que é hoje. Nós já fizemos uma live do primeiro, do segundo. E você que é mãe de TDAH, que está lá no meu grupo do WhatsApp, você lá no grupo tem possibilidade também de tirar dúvidas, conversar mais um pouquinho sobre o livro e também toda semana, depois da nossa live, receber um e-book com um resumo da live, né, com um resumo do capítulo e algumas outras orientações, né? Porque esse livro aqui, gente, ele não é um livro sobre TDAH, tá? É um livro sobre educação de filhos, uma educação que vai tá muito focada na questão da comunicação positiva, né? Mas a gente tá adaptando esse livro para a realidade do TDAH, porque o TDAH ele precisa muito dessa comunicação mais refinada. Muitas vezes a dificuldade de engajamento da criança e todos os conflitos que acabam acontecendo no dia a dia, eles poderiam ser minimizados se os pais aprendessem, né, soubessem a se comunicar de uma forma mais assertiva com essas crianças. É claro que isso não quer dizer que é culpa da mãe, culpa do pai, não é isso que eu estou dizendo, mas quando a gente sabe lidar com essa criança, a gente consegue se comunicar melhor e a gente consegue mais cooperação e menos resistência. E é essa a proposta do livro, né? No primeiro capítulo nós falamos sobre uma nova visão de educação. Semana passada a gente falou sobre educação das emoções e hoje a gente vai falar sobre como a gente pode nutrir a autenticidade da criança. E o que seria a autenticidade? Seria a criança ser quem ela é, né? Ser autêntica. E dentro desse assunto, né, nós vamos falar muito dos rótulos, do quanto os rótulos eles são prejudiciais para o desenvolvimento da criança e para o desenvolvimento da autoestima e principalmente para quem tem TDAH, ok? Então esse é o nosso bate-papo de hoje, nosso papo de mãe de hoje, e eu espero que vocês gostem e fiquem comigo até o final, tá bom? Então lembrando, nós estamos lendo esse livro, Educação Não Violenta, e se você é mãe de TDAH, está aqui ou está assistindo essa live depois gravada e não está no nosso grupo do WhatsApp, você está perdendo. Então, depois no final da live, você corre aqui no link da minha bio, tem lá o link do WhatsApp para você participar. É um grupo gratuito, voltado para mães de TDAH, onde você vai ser muito bem recebida, onde você vai ser acolhida e principalmente você vai conhecer outras mães, né, e poder aprender com elas todos os dias, ok? Vou só botar aqui o título da nossa live pra gente... Pra gente não perder aqui. Pronto, voltamos. Então, recapitulando, nós estamos no terceiro capítulo do livro. O livro tem 7 capítulos. Hoje a gente vai falar muito sobre a questão dos rótulos, tá? E por que falar disso é importante para o TDAH? Né? Por quê? Na verdade, a gente pensar sobre essa questão dos rótulos é importante para qualquer criança, tá? Os rótulos, eles não são bons para ninguém. E a gente vai entender por quê.
Mas quando a gente fala de TDAH, isso é muito mais importante, a gente precisa ficar muito atento a isso. Porque às vezes os rótulos, eles aparecem no dia a dia de uma forma muito sutil, de uma forma meio que mascarada, ou meio que em tom de brincadeira. Só que conforme isso vai se repetindo, né, a criança ela vai incorporando esse rótulo à sua identidade. E isso acaba trazendo uma série de prejuízos. Então a gente tem sim que cuidar da nossa comunicação, cuidar das nossas palavras. A gente falou no primeiro encontro, né, nosso primeiro capítulo, a live do primeiro capítulo, que as palavras elas podem ser muros ou as palavras podem ser pontes. E isso vai depender da gente, né, de como a gente vai utilizar essas palavras, né, de como a gente vai se comunicar através dessas palavras. Então a gente pode sim usar as palavras para criar um rótulo, criar um estigma, criar muros que vão dificultar essa criança a mostrar quem ela é, né, ser autêntica. Ou a gente pode ter uma comunicação através de palavras que vão enaltecer o que essa criança tem de melhor, né, levantar a autoestima dela, reforçar bons comportamentos, né, e com certeza favorecer a sua autenticidade, né, favorecer a sua identidade, que é uma coisa muito importante. Uma coisa muito comum no TDAH, a gente sabe que é a baixa autoestima, né, é uma característica muito comum do TDAH. Isso não quer dizer que a baixa autoestima seja sintoma de TDAH, ok? Não é que a baixa autoestima seja sintoma do TDAH. A baixa autoestima é a consequência de um TDAH que não está sendo tratado, ou um TDAH que está sendo mal conduzido no dia a dia, tá? Então, a baixa autoestima é uma consequência, ok? Mas é muito comum no TDAH. E como essas crianças, né, com TDAH, elas crescem desde pequenininha, ouvindo muitos rótulos, né, ouvindo muitas reclamações, muitas brigas, enfim, conforme ela vai crescendo ouvindo muito isso acaba reforçando dentro da identidade dela um senso de incapacidade, um senso de inadequação. E isso acaba sendo incorporado na identidade dessa criança. Então, é muito comum, dentro do tratamento do TDAH, a gente ter que tratar a baixa autoestima e a gente tem que tratar questões relacionadas à identidade dessa criança, as crenças limitantes que ela vai desenvolvendo ao longo da vida, por conta de todas essas dificuldades que ela vai enfrentando, né? E que as pessoas que lidam com ela, muitas vezes, por não saberem lidar com ela, acabam também contribuindo, né? Ou até mesmo reforçando essas crenças, né? Reforçando essas situações. Ok? Então, é muito importante a gente falar sobre isso, tá? E a minha proposta é que vocês reflitam, não para se sentirem culpadas e acharem que estão fazendo tudo errado. Não. É para que vocês reflitam e possam, a partir dessa reflexão, entender ou verificar ou identificar em vocês pontos que precisam ser melhorados. E isso faz parte, gente, de todo ser humano. Todos nós temos coisas a melhorar o tempo todo, ainda que a gente já seja bom em alguma coisa. Então a gente sempre pode melhorar, né? Então a autoavaliação é aquilo que vai propiciar que a gente consiga identificar pontos que a gente precisa melhorar. E aí o conhecimento é que vai nos ajudar a mudar, enfim, a aprender coisas novas e a melhorar naquilo que a gente precisa. Ok? Até aí tudo bem? Estão comigo? Me dá só um oizinho, um ok pra gente poder continuar. Vou esperar vocês darem um okzinho. Se tiver tudo bem, a gente continua. É muito bom estar aqui toda semana. Muito bom mesmo. Ah, ok. Já teve resposta aqui. Então vamos lá. Muitos problemas, como eu estava falando, muitos problemas de relacionamento
né, que os adultos têm com as crianças com TDAH, que os pais têm, né, com as crianças com TDAH, vem muito dessa não aceitação de quem eles são. Então, uma coisa, né, é muito importante, primeiro, para as mães, né? Eu tô falando para as mães porque as pessoas que estão aqui são mães, né? Para os pais, de uma forma geral, que têm filhos com TDAH, é aceitar o filho como ele é. Porque quando a gente não aceita o filho como ele é, a gente fica o tempo todo querendo mudar a criança, querendo encaixar a criança dentro daquilo que a gente acha que ele deveria ser. A gente cria uma expectativa e a gente quer que a criança cumpra essa expectativa, supra essa expectativa. E isso gera uma série de conflitos, gera uma série de confusão no relacionamento de pais e filhos, de crianças com TDAH, né? Filhos com TDAH. É muito comum, às vezes, eu conversar com uma mãe e a mãe me relatar vários problemas em relação ao filho, que o filho não melhora, que o filho está fazendo terapia não sei quanto tempo e não melhora, que está tomando remédio e não melhora. E aí eu vou conversar com essa mãe e a mãe começa a me relatar e eu começo a perceber o seguinte: não é que a criança não está melhorando, ela até está melhorando. A questão é que a mãe criou uma expectativa de que ela ficaria sem nenhum sintoma. Gente, isso não existe. A criança com TDAH não vai deixar de ter TDAH. Ainda que ela tome remédio, ainda que ela faça terapia, ainda que ela vá à adolescência, ainda que ela vá para a vida adulta, ela sempre vai ter TDAH. E os sintomas, eles vão continuar na vida dela. O grande questão é que esse sintoma, ele pode ser minimizado e essa criança, né, pode aprender a lidar com esse sintoma de uma forma mais adequada, ok? Então é essa a grande questão. Então, às vezes a gente acha que a criança, ela esquece muito, tá tomando remédio, tá fazendo terapia, isso não melhora, né? Isso não melhora. Então, o que a gente pensa? Então não tá resolvendo, porque a criança continua esquecendo. Gente, esquecimento no TDAH não vai deixar de existir. A questão é que a gente vai trabalhar formas dessa criança lidar com esse esquecimento para que isso não impacte negativamente a vida dela, ok? Mariana, seja bem-vinda. Kátia, seja bem-vinda. Caio também tá aqui. Gente, Caio é o meu lindinho, meu paciente que eu atendo, muito, muito lindinho. E hoje eu preciso contar para vocês porque Caio hoje me deu uma aula de cérebro de TDAH que vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia da aula que o Caio me deu hoje no atendimento sobre TDAH, cérebro de TDAH. Depois eu vou fazer um vídeo aqui no meu Instagram contando para você como que ele me explicou como é que funciona o cérebro do TDAH. E eu tenho certeza que você, mãe de TDAH, vai conseguir entender o seu filho a partir da explicação que o Caio me deu. Eu achei assim incrível. Depois eu vou fazer um videozinho e vou contar para vocês como é que foi, né, Caio? Foi muito bom. Que bom que você está aqui, que bom que você está aqui com a sua mãe. Então vamos lá. Então, a gente precisa entender isso, né? O ajuste de expectativa é muito importante. Eu dei um exemplo hoje lá no nosso grupo, hoje não, essa semana no nosso grupo do WhatsApp, teve uma mãe que falou assim, eu já fiz a rotina com o meu filho, mas ele continua esquecendo de fazer as coisas. E aí o que eu orientei essa mãe? Mãe, não é a rotina, não é o quadro de rotina que vai fazer seu filho fazer as atividades que ele tem que fazer, que vai fazer seu filho lembrar das atividades. É o seu monitoramento, é a sua condução no dia a dia, né? O seu monitoramento, as suas sinalizações, enfim, o seu reforço positivo, é isso que vai fazer a rotina funcionar. Não é simplesmente você montar a rotina e colar na parede e achar que a partir daí o filho vai começar a lembrar de tudo e olhar e seguir aquela rotina. Então, assim, o esquecimento da criança com TDAH não vai sumir porque você criou um quadro de rotina.
Mas conforme você vai fazendo todo o processo de monitoramento, de implementação dessa rotina da forma adequada, né? Que eu ensino lá para quem está no meu curso Metas TDAH, eu ensino você a criar uma rotina eficiente, colocar em prática essa rotina para que ela funcione. Então, se você fizer isso, conforme o tempo vai passando, essa criança vai começar a automatizar, a tornar automático aqueles comportamentos, aquelas tarefas. E aí ele vai conseguir esquecer menos, ou até não esquecer daquelas tarefas que você treinou com ele, que você trabalhou com ele. Entende? Então não é a estratégia, não é o quadro de rotina que vai fazer a diferença. É o seu manejo com o seu filho que vai fazer a diferença. Porque é isso que vai treinar o seu filho, é isso que vai incentivar o seu filho, é isso que vai fazer com que ele consiga usar a estratégia para benefício dele próprio, né, e da própria família. Ok? Então, as relações, elas ficam mais fáceis quando a gente pode ser quem a gente é. Então, pensa você, se você está num lugar convivendo com pessoas onde você não pode se expressar, onde você não pode ser quem você é, onde você tem que estar o tempo todo se policiando, né? Onde você tem que estar o tempo todo usando uma máscara. Isso não é ruim, não é uma coisa desgastante pra gente, é ruim. Agora você imagina você conviver num lugar assim todos os dias. E muitas vezes as crianças e adolescentes com TDAH eles se sentem assim. Porque se eles forem do jeito que eles são, eles vão ser criticados, eles vão ser cobrados, eles vão ser, enfim, vão receber castigo. E aí eles começam a criar subterfúgios para não mostrar como eles são. E um desses subterfúgios é a mentira, né? É começar a esconder as coisas, a fazer coisas escondidas, ou começar a evitar situações. Começar a evitar relacionamentos. Então, tudo isso acaba sendo consequência, né, dessa criança que ela não se sente aceita como ela é. Então, a gente precisa entender isso, por quê? Porque muitas vezes a gente, sem querer, né, a gente cria uma expectativa e olha para o filho com esse olhar cheio de expectativas. E nem sempre, ou quase nunca, as crianças vão corresponder às expectativas, às suas expectativas, né? Às nossas expectativas. Então, não é que a gente vai começar a nivelar por baixo, não é isso. Mas a gente precisa ter um olhar mais empático, né? Um olhar onde vai enxergar a criança como ela é. E quando a gente enxergar a criança como ela é, a gente pode ajudar essa criança a melhorar. Mas a gente precisa enxergar a criança como ela é. E não querer, e não achar que ela é inadequada porque ela não é como a gente gostaria que ela fosse. Ok? E aí, às vezes eu faço uma pergunta para as mães, quando essa questão da expectativa está muito alta, quando as mães não conseguem visualizar o avanço da criança, né? Ela sempre acha que a criança tinha que ser diferente, tinha que ser melhor. Eu faço uma pergunta para a mãe que é assim: quem é seu filho sem as suas expectativas? Quem é seu filho sem as suas expectativas? Quem é seu filho por trás do rótulo de TDAH? Por trás do diagnóstico de TDAH? Você consegue enxergar seu filho por trás desse diagnóstico? Você consegue enxergar seu filho por trás desses sintomas que o TDAH traz para a vida dele? Nós temos um programa de treinamento de mães TDAH, né, chamado Mãe Especialista. E aí o slogan, né, do programa Mãe Especialista é: seja especialista no seu filho com TDAH. E não seja especialista no TDAH, ok? Qual é a ideia? É que você seja especialista no seu filho, que você conheça o seu filho. O TDAH é uma característica do seu filho. É uma característica dele, não é tudo. Seu filho não é o TDAH. Seu filho tem TDAH, mas ele também tem outras coisas, ele também tem outras características.
Então a gente precisa entender isso. Primeiro, para conseguir enxergar essa criança que está por trás desse rótulo, desse diagnóstico, e para a gente não achar que tudo é culpa do TDAH. Então, então ele é assim, então isso é TDAH, é por causa do TDAH. Ele é assado, é por causa do TDAH. Ele se comporta assim, é por causa do TDAH. Então, assim, enxergar a criança além do rótulo de TDAH, gente, é o primeiro ponto. Se você não consegue fazer isso, você precisa exercitar esse olhar. Porque é a partir disso que tudo vai começar a mudar. Você só vai conseguir mudar a sua forma de se relacionar com seu filho, de enxergar seu filho, de ajudar o seu filho a se desenvolver quando você começar a enxergar ele de outra forma. Oi, Lilian, seja bem-vinda. Então, assim, é importante que você consiga, em primeiro lugar, olhar para o seu filho além do TDAH. Esse é o primeiro ensinamento que eu posso dar para vocês hoje, né? E a primeira reflexão que eu posso promover hoje com vocês, para que vocês possam pensar ao longo da semana será que eu consigo enxergar meu filho além do rótulo do TDAH? E se eu não consigo, se eu tenho dificuldade, eu vou começar a fazer um exercício para procurar, né, desenvolver esse olhar. Porque quando eu começar a enxergar meu filho além do rótulo do TDAH, eu vou ver quantas coisas maravilhosas que meu filho tem. Quantas coisas maravilhosas que meu filho faz. Ok? Oi, Lília, não tem problema não, aqui também tá chovendo. Não tem problema não. Então, assim, é a primeira coisa que a gente trabalha, né? Esse olhar, porque se eu consigo enxergar meu filho além do rótulo do TDAH, tudo começa. Tudo começa por aí. Tudo começa nessa mudança de olhar, né? E aí eu começo a descobrir coisas, né? Eu não vejo só sintomas, eu vejo o meu filho, que tem sintomas também, mas que tem outras coisas, tá? E aí, gente, eu quero falar um pouquinho dessa questão dos rótulos, né? E os rótulos, como eu falei, eles vêm de muitas formas, né? Ele vem de formas muito sutis, às vezes. Às vezes é com uma ironia, né? Às vezes é com uma fala num tom de brincadeira, num tom de ironia, mas que traz um peso muito grande. Dentro da psicologia, os rótulos eles são chamados de profecias autorrealizadoras. O que é uma profecia autorrealizadora? É algo que a gente fala, tá, né, fazendo uma profecia, e que vai se autorrealizar na vida de quem ouve essa profecia. Ok? E as crianças, elas são mestres em fazer isso. Por quê? Porque, olha só, pensa comigo. Se a mãe é a pessoa que a criança mais ama, se a mãe é a pessoa que a criança mais confia, e se essa mãe está dizendo para ela que ela é burra, ou que ela é desatenta, ou que ela não consegue, ou que ela, enfim, o que for, tá, gente, de rótulo. Você acha que essa criança não vai acreditar? Se essa mãe também fala para a criança que ela é a melhor criança, a mais inteligente de todas, a mais isso, a mais aquilo, essa criança não vai acreditar? Então, a mãe, principalmente a mãe, tá? O pai também, claro, os adultos que convivem com essa criança, que criam essa criança principalmente, mas a mãe tem um peso, né, muito maior nesse processo, né? Então, se a mãe é a pessoa que ela mais ama e mais confia, tá dizendo que ela é alguma coisa, essa criança, inconscientemente, para se sentir amada e reconhecida por essa mãe, ela tem que ser aquilo que a mãe está dizendo. Ok? Então, a gente sabe que palavras têm um poder muito grande, né? Quem é cristão como eu sabe o poder que a palavra tem, o poder que uma profecia tem, né? Quando a gente profetiza na vida de alguém, seja coisas boas ou ruins, né? E que as palavras elas não voltam vazias, elas vão encontrar um lugar. E geralmente, quando a gente lida com crianças com TDAH, essas palavras elas vão encontrar lugar no coração dessa criança. Por quê? Porque a mãe, quando diz que a criança não consegue, que a criança não dá conta,
essa criança ela começa a identificar que realmente o que a mãe está falando é verdade. E ela fica aprisionada nesse rótulo. O rótulo vira uma prisão. E ela acaba, então, autorrealizando essa profecia que a gente chama de rótulo. Ok? Então, esse processo, gente, é um processo sutil. É um processo que muitas vezes a gente... acontece que a gente não percebe. E que ele vai se repetindo, né? Muitas vezes na vida dessa criança. E quanto mais isso se repete, mais enraizado esse rótulo vai ficando na crença dessa criança, tá? Oi, Andréia, seja bem-vinda. Verânia, seja bem-vinda, minha linda. Que bom que você chegou. Muito bom ter você aqui, espero que você goste. Vamos lá, deixa eu ver aqui. A Kátia, sei bem disso. Caio, uma vez foi chamado de preguiçoso e toda vez que eu ia ajudar ele nas tarefas, ele falava isso. Exatamente. O rótulo, ele fica como se fosse um carimbo, sabe? Como se a gente estivesse carimbando aquilo na criança e ela incorpora isso na identidade dela. Conforme o tempo vai passando, isso vai sendo incorporado na identidade dela, né? E aí a gente está falando de autenticidade, né? Para quem está entrando agora, nós estamos no 3º capítulo do nosso Clube do Livro TDAH. Nós estamos lendo esse livro aqui, Educação Não Violenta, e hoje é o 3º capítulo. E esse 3º capítulo fala da autenticidade. E a gente está falando do peso, né, dos rótulos na vida de uma criança, que acaba aprisionando essa criança nessas características, né, que estão vinculadas aos rótulos e que acabam não permitindo que essa criança desenvolva, né, ou pelo menos mostre quem ela realmente é. Seja autêntica, né? Seja autêntica. Andréia, eu acho que é só pra você. Dá uma olhadinha aí. Qualquer coisa você entra, sai e entra de novo. Olha, a Kátia colocou. Apesar de eu dizer que ele não era, que só precisava fazer um pouquinho mais atento, ele tomou pra si esse adjetivo porque a professora tinha dito. Exatamente. Então, assim, gente, olha só. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Crianças com TDAH, eles costumam ter uma característica que a gente chama de dificuldade. Eu até já fiz uma live sobre isso aqui no Instagram. Que é uma dificuldade nas funções executivas, né? Que a gente já falou, né? Dessa área aqui do cérebro. Então, essa área que é responsável pelas funções executivas. E uma das funções executivas do nosso cérebro, que muitas crianças com TDAH têm dificuldade, é a flexibilidade cognitiva. O que é flexibilidade cognitiva? É ter flexibilidade no pensamento. Então, o que isso gera, além de outras coisas? Rigidez no pensamento. E o que é rigidez no pensamento? Se alguém disse pra ele que ele é preguiçoso e ponto final. Não adianta você dizer que não é. Então, ele começa a pegar aquele pensamento fica rígido na mente dele e ele fica reproduzindo esse pensamento. Ele tem dificuldade de analisar que pode ter até momentos que ele pode ser até um pouquinho preguiçoso, mas tem momentos que ele não é. Tem momentos que pode estar acontecendo uma outra coisa, ele pode estar cansado, ou a atividade pode ser muito difícil, enfim. Essa flexibilidade de pensar possibilidades diferentes para uma mesma coisa, isso a criança tem TDAH, tem muita dificuldade com isso. Então, quando a gente começa a repetir algo para ele, isso vai sendo incorporado, e essa dificuldade de pensar, né, ter flexibilidade no pensamento, acaba contribuindo para essa rigidez de pensamento, né, e essa incorporação dos rótulos, tá? Vamos falar, Lília, estamos chegando lá. Vamos falar de como a gente pode fazer para mudar, como você pode ajudar, tá, seu filho nessa questão dos rótulos. Gente, primeira coisa, a gente já vai falar disso lá no final, mas eu já vou adiantar, né? É o que eu tô falando desde o início. A primeira coisa é você mudar o seu olhar em relação ao seu filho. É você conseguir enxergar o seu filho além do TDAH. Isso vamos botar assim, é a primeira tarefa, a primeira lição que toda mãe deveria aprender quando tem um filho com TDAH. Quando recebe um diagnóstico de TDAH, é a primeira coisa que a mãe tem que aprender.
aceitar o filho, olhar para o filho, conseguir enxergar o filho além desse rótulo, tá? Então vamos lá. Então, quando eu falo de rótulos, eu não estou falando só de rótulos negativos. Eu estou falando também de rótulos positivos. Tanto rótulos negativos quanto positivos, eles são prejudiciais. Por quê? Porque eles limitam a nossa existência. A gente passa a ser aquilo que o rótulo diz que a gente é. E a gente não tem a possibilidade de ser outras coisas diferentes, experimentar e ser outras coisas diferentes. E os rótulos, eles nos aprisionam. Então, tanto o rótulo negativo quanto o rótulo positivo, no sentido de algo muito exagerado, né? Então, até depois, quando eu for dar uma dica para vocês no final, eu vou voltar nisso do rótulo positivo para vocês entenderem, que é quando a gente for falar de elogio, tá? Mas depois eu vou falar sobre isso. Eu vou dar um exemplo para vocês de rótulo positivo que também aprisiona. Tem crianças que os pais, né, desde pequenininha, eu vou falar por mim, tá? Eu fui uma dessas crianças. Que tanto a minha mãe quanto o meu pai, desde muito pequenininha, sempre me elogiaram muito. Que eu era muito inteligente, que eu sempre fui independente, que eu aprendi a falar muito cedo, que eu aprendi a andar muito cedo, que eu nunca dei trabalho na escola, que eu isso, que eu aquilo, que eu aquilo outro. E eu cresci, gente, ouvindo isso sempre, sempre. Não era um dia ou outro, era sempre. E isso fez, né, eu não percebia, né, eu tinha uma autoestima lá no alto, né, e vivi. Mas quando chegou um determinado momento da minha vida, que eu comecei a ter consciência das coisas, né, eu comecei a perceber que isso, de uma certa forma, tinha me aprisionado, tinha me feito mal. Por quê? Porque eu criei uma crença de que eu era inteligente, de que eu era muito boa, de que eu sempre acertava as coisas, sempre conseguia o que eu queria. Então, o que começou a acontecer? Duas coisas. Primeiro, quando eu ia vivenciar coisas novas, isso me causava um certo desconforto, porque eu tinha que ter controle, tinha que ter certeza que eu ia conseguir. Então, não conseguir não estava no meu dicionário, entendeu? Então isso é muito ruim, porque você começa a criar atitudes meio perfeccionistas, sabe? E uma outra coisa que eu comecei a perceber que estava acontecendo, eu estava evitando algumas situações para não fracassar. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma prova de um concurso de uma cidade X, e se eu achasse que aquela prova ia ser um pouco mais difícil, eu não fazia inscrição da prova. Por quê? Porque eu não caía no risco de não passar. Porque se eu fizesse inscrição, eu tinha que passar. Então, isso tudo, gente, causa sim um aprisionamento. E eu comecei a perceber que pequenas coisas do dia a dia, graças a Deus não impactou isso de uma forma muito grande, mas eu comecei a perceber que em pequenas coisas do meu dia a dia, eu estava me limitando para ter um certo controle daquilo que eu ia ter sucesso, porque na minha cabeça eu tinha que ter sucesso sempre. Então isso é muito ruim, porque na nossa vida a gente não tem sucesso sempre. A gente erra, a gente perde, né? A gente não consegue. Então, quando essas coisas aconteciam, isso me fazia mal. Então a gente precisa entender que tanto os rótulos negativos quanto os positivos, né, quando eles são exagerados, quando eles são desproporcionais, eles também nos aprisionam, ok? Porque na verdade nós somos muitas coisas, né? Nós não somos só coisas boas, nem só coisas ruins. Nós somos aí um misto de coisas, tá? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, peraí. Tá. A Maísa colocou, ó, e mudar realmente o olhar, porque podemos não dizer, mas nossa atitude e nosso olhar falam por nós. Exatamente, Maísa, exatamente. Meu filho várias vezes falou para o pai que sabia que ele estava pensando mal dele, porque lia a cabeça dele. Na verdade, o olhar e as ações falavam por si. Exatamente, assim, se naquela situação, vamos pensar assim, né, que o pai já falou alguma coisa para ele, o que acontece? Numa outra situação, uma situação parecida,
ele acha que o pai está pensando a mesma coisa que já falou para ele. Porque na cabeça dele aquilo está se repetindo, né? Então realmente isso acontece, tá? Realmente isso acontece. Então, gente, nós não somos uma coisa só, né? Nenhuma característica isolada nos define. Assim como nenhuma característica isolada vai definir o seu filho. Nem o TDAH vai definir quem é seu filho. O TDAH é uma parte do seu filho, uma parte muito importante. Porque se a gente não cuidar, pode trazer muitos prejuízos para a vida dele. Mas não é o seu filho. O seu filho é muito maior do que isso. E a gente precisa começar a enxergar, porque senão, gente, a gente começa a ficar muito magoado com a criança, muito chateado, a gente começa a perder aquilo que é mais lindo numa relação de pais e filhos, que é o prazer de ter um filho, né? Eu sei que ter filho com TDAH não é fácil, tem dia que dá vontade de sumir, eu sei disso, né? Mas assim, o prazer, né, e a empatia e a compaixão, porque, gente, se é difícil para você, você imagina para ele. E eu não tô falando isso pra gente achar que ele é o coitadinho, que a gente tem que ser bonzinho, deixa ele ser assim, coitadinho. Não, não é isso. É a gente conseguir enxergar a criança como ela é e a gente começar a desenvolver a mudança. Promover essa mudança, mas pensando que isso é um processo de médio e longo prazo. E que a criança não vai deixar de ter TDAH porque ela está tomando remédio, ou porque ela está fazendo terapia, ou porque você fez um quadro de rotina. Ok? Então, isso é muito importante, tá? Agora, se a gente faz esse trabalho de base, se a gente oferece, né, isso para ele, ele vai aprender a lidar com as suas dificuldades. E vai ter uma vida, gente. Como todo mundo tem. Porque eu não tenho TDAH, mas tenho minhas dificuldades, eu preciso ter minhas estratégias para lidar com as minhas dificuldades. Né? E você, a mesma coisa. E seu filho com TDAH também. Né? Então, a gente só precisa ensinar isso para ele, a gente só precisa oferecer isso para ele cresça e vá e se desenvolva. Né? Então, assim, a André colocou aqui, né? Me preocupo muito com o futuro dele. Preocupação com o futuro do filho com TDAH eu fiz uma pesquisa com as mães e é a maior, perguntei, né, o que mais te preocupa, né? O que mais você tem dificuldade de lidar e todas as mães praticamente, quase 100% das mães falaram, né? A preocupação com o futuro, tem medo, né? Qual é o seu maior medo, né? Tem medo do que o filho vai ser no futuro. Gente, pessoas com TDAH vivem a vida, né? A gente tem aí uma série, eu posso aqui listar aqui, fazer uma lista enorme de pessoas com TDAH que vivem a vida normal, outras que têm sucesso aí, né, um pouco acima da nossa vida normal, do nosso dia a dia. Então, assim, TDAH não é sinônimo de fracasso, TDAH não é sinônimo de insucesso na vida, né? TDAH é um obstáculo que você tem que aprender a superar, ok? Ele não é impeditivo, ele simplesmente é um obstáculo que você vai aprender a superar, que você vai aprender a ultrapassar. É isso. Se você conseguir enxergar o TDAH dessa forma, como uma corrida de obstáculos, que você sabe que vai encontrar os obstáculos pela frente, eles são previsíveis, gente. Você já sabe quais são os problemas que você vivencia todos os dias. E você precisa aprender a ultrapassar esses obstáculos, como numa corrida. E se eu for correr uma corrida de obstáculos hoje, eu vou cair. Eu não vou conseguir pular aquele obstáculo, eu vou cair, eu vou me machucar, eu vou derrubar o obstáculo. Ou então eu vou olhar para ele e não vou conseguir e vou travar. Então o que eu tenho que fazer? Treinar, aprender uma estratégia para pular aquele obstáculo, treinar. E cada dia eu vou pular melhor, cada dia eu vou pular melhor, cada dia eu vou pular melhor, cada dia eu vou pular melhor. É assim que a gente faz, ok? Ó, assisti uma reportagem de pessoas com TDAH que são bem-sucedidas e aprenderam a criar estratégias para lidar com isso. Isso aí. Gente, eu tenho ex-pacientes minhas que passaram para concurso de medicina, que estão fazendo vestibular agora para medicina, enfim, que foram alunas nota 9, 10 na escola, enfim. Outras fazem
tem outras coisas na vida. Então, assim, depende muito, né? A gente achar que o filho vai ter sucesso ou não na vida, isso a gente não tem controle, né? Isso seja qualquer filho. Eu acho que é o maior medo de todas as mães, né? O filho tenha sucesso, seja feliz na vida. Mas é aquilo que eu sempre falo para vocês. A gente vai colher o fruto das sementes que nós plantamos hoje. Não é quando ele for adulto, é hoje. Hoje, na idade que ele tem, com a dificuldade que ele tem, as sementes que a gente está plantando hoje, com os nutrientes que a gente está colocando na terra hoje, com a água, a luz que a gente está oferecendo para essa plantinha hoje, para depois a gente colher os frutos. E aí eu só vou colher frutos se eu começar a plantar hoje. E depende, eu só vou colher aquilo que eu também plantei. Então não adianta eu querer colher frutos de um filho autônomo, que vai para a vida, que vai, né, ter sucesso na vida e tudo mais, se eu não estou plantando isso hoje. Ok? Então agora é a hora da gente começar a desenvolver essas habilidades que vão ter um resultado mais palpável e visível a médio e longo prazo, tá? Agora, se a gente não oferece o tratamento adequado, se essa criança não desenvolve estratégias para lidar com o próprio TDAH, para entender quem é ela, para aceitar como ela é, né? Se a gente não faz isso, a tendência é os prejuízos aumentarem, né? A tendência é esses prejuízos aumentando, a tendência é outras situações junto com o TDAH irem aparecendo como consequência, tá bom? Então, aprenda a olhar para o seu filho além do rótulo do TDAH. Essa é, gente, de tudo que eu falar aqui hoje, se você guardar isso no seu coração e começar todos os dias refletir sobre isso, começar a se policiar em relação a isso, tenho certeza que você vai ter grandes mudanças na sua casa. E você vai se abrir também para colocar em prática todas as orientações, tudo que você está aprendendo. Você só vai conseguir fazer isso quando você começa a mudar o seu olhar. Mude o seu jeito de ver as coisas, mude o seu jeito de ver seu filho. Sabe por quê? Porque o rótulo, ele é a nossa leitura da realidade. É como eu estou enxergando o mundo. É como se eu estivesse usando um óculos, ok? E aí, quando eu mudo a lente, eu enxergo coisas que eu não enxergava com a lente anterior, ok? Então, a gente precisa, sim, treinar o nosso olhar, né? Cuidar do nosso olhar para que a gente consiga mudar a forma como a gente está enxergando o mundo e para que a gente consiga enxergar coisas que a gente não está enxergando também. E aí, uma dica, né? Vamos lá para as dicas, né? Que as mães estão aí querendo saber. Primeira é essa que eu falei. Vamos começar a treinar o nosso olhar, a enxergar a criança, a valorizar pontos positivos, coisas mínimas, gente. Coisas mínimas do dia a dia que seu filho consegue, que seu filho faz. Comece a colocar luz nisso. Quanto mais luz a gente colocar nos comportamentos adequados, mais esses comportamentos vão tender a se repetir e menos os comportamentos inadequados vão acontecer. Porque a atenção, seja ela atenção positiva ou negativa, a atenção dos pais em relação aos filhos é extremamente reforçador, ok? Então, sim, eu tenho várias lives aqui no Instagram. Se você tem dúvida em relação a isso, atenção positiva, reforço positivo, tem várias lives aqui no Instagram que te ajudam a entender um pouco melhor isso para que você possa exercitar, tá bom? O que você pode fazer, gente? Parar para refletir sobre isso e montar um arquivo mental. Um arquivo mental de todas as vezes que seu filho conseguiu acertar, de todas as vezes que ele conseguiu fazer uma coisa legal. Vai gravando, trazendo a sua memória, a sua consciência, essas situações, para que elas povoem o seu pensamento, e não só aquelas imagens de que ele errou, de que ele não conseguiu, de que ele esqueceu, de que ele fez birra, de que ele... Entendeu? Porque a gente
contamina a nossa mente com um excesso de pensamentos negativos, de lembranças negativas do filho, de coisas que o filho fez. Vamos também, né, colocar na nossa mente as lembranças das coisas positivas, tá? Das coisas que ele conseguiu, das coisas que ele tentou, das coisas que ele se esforçou, né, para conseguir, porque nem sempre ele vai conseguir. Então isso é um exercício que a gente pode fazer. Um outro exercício é entender que nós somos parceiros dessa criança. Nós somos do mesmo time, nós jogamos no mesmo time. Nós não somos rivais. Nós não somos rivais dessa criança. E isso é importante a gente ter em mente, porque parece, quando eu falo isso, que é uma coisa absurda, né? Ah, Juliana, eu não sou rival do meu filho, eu sei disso. Parece que eu tô falando uma coisa de outro mundo, mas na prática, gente, parece que a gente tá o tempo todo em guerra com a criança. Eu ouço muito as mães falando, ah, meu filho faz de propósito, parece que ele faz de propósito, parece que ele faz pra me ferir. Isso pode estar acontecendo, gente? Pode, mas isso, se tiver acontecendo, que é muito raro, porque geralmente a criança não faz de propósito, tá? Mas se tiver acontecendo, é sinal que essa criança está precisando de ajuda, não é sinal que ela está precisando de castigo, que ela está precisando de apanhar, ou de ficar de castigo, ou de sei lá o que, ela está precisando de ajuda. Porque uma pessoa que fere a outra intencionalmente, essa pessoa tá precisando de ajuda, não é não? Então, assim, ainda que seja de propósito, o que em 99% das vezes não é, mas ainda que seja, essa criança precisa de ajuda. Essa criança precisa de um olhar, né? A gente falou semana passada, a criança que mais precisa de amor vai pedir isso da forma menos amorosa possível. A criança que mais precisa de amor é aquela que vai pedir isso da forma menos amorosa possível. Então a gente tem que aprender a ler o comportamento da criança e não levar para o pessoal, ainda que ele esteja fazendo isso de forma pessoal. Mas a gente não deve levar para o pessoal, porque quando a gente leva para o pessoal, aí envolve emoção, aí a gente começa a ser passional com a criança e pronto, aí a gente perde a razão, né? A gente não consegue raciocinar muito bem, ok? Deixa eu ver aqui qual é a live para eu dar uma dica para vocês. Não é essa aqui. Depois eu vou dar uma olhada aqui para falar para vocês uma live muito importante para vocês assistirem. Mas depois eu falo. Vou voltar aqui. Então, entenda, né, que vocês estão no mesmo time e fale isso pro seu filho. Haja de forma que ele entenda e que ele coloque isso no coraçãozinho dele. Que você não tá contra ele. Ok? Que você não tá contra ele. Você tá a favor dele. Você quer o bem dele. Vocês estão juntos nisso. Filho, eu sei que você tem dificuldade. Eu sei que você tem dificuldade nisso. Mas eu tô aqui para te ajudar. Isso a gente não pode eliminar da sua vida. Você vai ter que lidar. Então, por exemplo, filho, eu sei que você não gosta de fazer o dever de casa. Eu sei que você preferia estar brincando. Eu entendo isso. Eu, quando era criança, também gostava. Preferia brincar do que estudar. Mas estudar é algo que a gente não pode tirar da sua vida. Então, vamos fazer isso da melhor forma possível? Eu tô aqui para te ajudar. Eu não tô aqui para te socar na cadeira e te obrigar. Eu tô aqui para te ajudar. Vamos pensar uma forma diferente de fazer isso? Para que você consiga fazer? Então, gente, é essa parceria que eu falo para vocês, que vai além da obediência. Porque obedecer por obedecer não serve para nada. A única coisa que serve a obediência pela obediência é a criança fazer aquilo que você quer e você ficar satisfeita porque ele fez o que você quis. Agora, a obediência pela obediência não ensina, não gera conexão. Então, a gente quer que a criança obedeça? Sim. Mas a gente não pode olhar a obediência só pela obediência. A gente precisa entender que a obediência de uma criança na realização de alguma tarefa é para que ela desenvolva habilidade, é para que ela desenvolva responsabilidade,
É para que ela cresça, se desenvolva. É esse o objetivo. Se não for esse o objetivo, não tem porquê. Então, a gente precisa, sim, pensar nessas coisas, tá? Por que a gente precisa parar para pensar? Porque a gente faz tudo muito no automático, né? Apagando incêndio, vivendo um dia após o outro, porque o nosso dia é puxado, nossa vida não é fácil. Então a gente liga o piloto automático e vai vivendo. Só que tem hora que a gente vai precisar parar. Não vai ter jeito. A gente vai precisar parar. Ok? Outra orientação que eu dou para vocês, que eu já falei, que é o ajuste de expectativas. Então, quando você começa a enxergar o seu filho além do rótulo do TDAH, você começa a ajustar expectativas. Você entende que não é o quadro de rotina colado na parede que vai fazer seu filho lembrar das coisas. Que o quadro de rotina é uma estratégia que você vai ajudar o seu filho a usar para não esquecer as coisas. Entende? Então, ajustar expectativas não é olhar para o seu filho com TDAH e dizer assim, ele tem TDAH, então ele esquece mesmo, ele perde as coisas mesmo, ele tem dificuldade mesmo. Não é isso. Ajustar expectativas é você olhar para o seu filho do jeito que ele é, com coisas positivas, com dificuldades, e você começar a trabalhar junto com ele para desenvolver aquilo que você acha importante. Então, se meu filho esquece muitas coisas, o que eu posso fazer para ajudar o meu filho a não esquecer mais o estojo na escola, a não esquecer mais o material da aula do dia em casa, o livro em casa? Oi, Sueli, seja bem-vinda. Adriana também, seja bem-vinda. Então, o que eu posso fazer para ajudar meu filho a não esquecer os livros que ele vai estudar naquele dia em casa? Porque todo dia ele esquece. E isso é um transtorno. Adianta brigar com ele? Tá adiantando? Não. Então, o que eu posso fazer para ajudar meu filho? Fazer por ele? Será que é uma boa estratégia? Vai resolver o problema? Vai. Mas vai ensinar alguma coisa pro seu filho? Quando ele tiver que dar conta sozinho, ele vai dar conta? Não, né? Então, pensar uma estratégia não é fazer pelo filho, porque isso acontece muito, gente. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo aí da criança que esquece material em casa. Primeiro os pais fazem o quê? Brigam. Depois que eles veem que não resolveu, eles começam a fazer pela criança. Aí eles arrumam a mochila da criança, porque aí não esquece mais. Né? Vai sim, Sueli, vai ficar gravado assim. Então, o que a gente precisa pensar é que estratégia eu posso ensinar para o meu filho para ajudar. Eu posso fazer uma listinha de tudo que ele tem que botar na mochila para ele olhar na listinha e não esquecer de nada antes de arrumar a mochila. Eu posso fazer o treinamento com ele. Então, quando ele for arrumar a mochila, eu estou ali perto com ele, dando a orientação, ajudando até que ele consiga arrumar sozinho. Então, assim, a gente tem que pensar. Não é a criança que vai sozinha encontrar uma solução para um sintoma que ela tem. Somos nós adultos que temos que fazer isso, tá? E aí, é claro, né, a parceria da família com os profissionais que estão atendendo essa criança, tá bom? Ó, a Adriana colocou assim, é interessante pensar que essa autenticidade passa necessariamente por escolhas estratégicas, né, Ju? Exatamente. É disso que a gente está falando aqui, né? Então, se eu tenho um filho que esquece o material, né, os livros em casa e não leva para a escola, quais são as minhas escolhas estratégicas para lidar com isso? Porque eu não posso simplesmente rotular o meu filho de esquecido, de lerdo. Eu não posso simplesmente rotular, porque o rótulo vai fazer com que ele se aprisione nessa característica e nunca mais mude. Porque ele acha que ele realmente é lerdo, que ele realmente esquece. Então ele vai ser assim para sempre, não vai mudar, né? Ou então eu vou lá e faço por ele. O que eu tô dizendo para ele quando eu faço tudo por ele? Porque ele não consegue fazer. Eu tô dizendo para ele que ele não é capaz. Então a gente vai entranhando essa identidade dessa criança de um monte de crenças
que são limitantes. Então, essas escolhas estratégicas que a Adriana colocou aqui é justamente estratégica por quê? Porque ela vai promover desenvolvimento e não só obediência. E não só que aquilo ali não aconteça mais e você não fique estressada com aquilo. Ok? Ao entender nossa identidade, conseguimos ser... Exatamente. E aí, eu acho que a Adriana colocou uma coisa que é legal da gente falar, tá? Que é assim... Peraí que eu tô apertando aqui, tá aparecendo um monte de coisa. Que é legal da gente falar, né? A questão da identidade, né? Então, assim... Quando a gente olha pra gente e a gente se conhece, a gente sabe onde estão as nossas dificuldades como mãe, né, como adulto, onde estão as nossas limitações, onde estão as nossos pontos positivos também, a gente consegue, né, ter empatia pela criança e a gente também consegue olhar pontos que na gente precisam ser mudados, né, e precisam ser melhorados, né. Será que eu posso ser quem eu sou na minha casa? Será que os meus pais me aceitam como eu sou? Isso não quer dizer que eu não preciso mudar algumas coisas, que eu não preciso desenvolver algumas coisas, mas será que eu posso ser quem eu sou? Porque se eu tiver que ser quem eles querem que eu seja, eu nunca vou ser, né? Ia falar exatamente isso. Ele não esquece porque eu arrumo a mochila. Exatamente, Kátia. Isso é algo que acontece muito. Eu até falei isso na live passada, na primeira live que a gente fez, né? Quando a gente falou sobre educação, semana retrasada. A gente falou sobre isso, né? Então, assim, o ciclo do autoritarismo, né? E da permissividade. Então, primeiro, o que acontece? A mãe vai e quer obrigar a criança a fazer. A criança não faz, né? Ou não faz do jeito que ela espera, que ela tem uma expectativa. E aí, o que ela começa a fazer? Ela começa a fazer pela criança. Então, a mãe quer que a criança arrume a cama, a criança não arruma. Ou quando arruma de um jeito que não é o jeito que ela arrumaria. O que essa mãe começa a fazer? Primeiro ela briga, bota de castigo, depois ela começa a arrumar pela criança. E aí a criança não aprende a arrumar a cama. E a criança não aprende a assumir suas responsabilidades. E a criança não aprende a cuidar das suas próprias coisas. Entende? E aí cada dia mais ela vai esquecer. Não só o material, daqui a pouco ela está esquecendo outra coisa, e aquilo fica crônico. Entendeu? Deixa eu só salvar aqui, peraí. Então vamos lá, que eu acho que não sei se é... Ih, tem muito comentário aqui. Vamos lá, pessoal. Tem mais uma última dica aqui. Aliás, 2 dicas pra gente poder encerrar. Isso é uma ótima ideia. Até com as rodas que ele joga. As rodas que ele joga na cama. Isso. As roupas. Isso, exatamente. Um dia eu coloquei a apostila errada e ele pediu pra me ligar e pra levar a certa. E quando cheguei na escola, ele ainda me deu uma chamada de atenção. Ah, ele fez com você o que você faz com ele, né, mãe? Meu pai, olha, esse menino não é mole, não. Deixa eu puxar aqui. Mas não sou assim só com ele. Fui assim com as minhas filhas, que hoje estão com 24 anos, também facilitei a vida delas enquanto criança. Sim, mas aí é aquilo, né? Elas, por não terem TDAH, elas foram se virando, assumiram outras responsabilidades, elas foram desenvolvendo aquilo. Mas a criança com TDAH, essas habilidades de vida diária, elas já estão defasadas no TDAH. Então, se a gente não estimula, isso não é estimulado sozinho, entendeu? Não é natural, ele não vai se desenvolver sozinho. Precisa de estímulo do ambiente, tá? Oi, Daniele, que bom, que bom. Espero que você participe mesmo, você faz muita falta aqui. Então, vamos lá. Então, ajuste de expectativa que a gente falou. Atenção positiva, né? Tem uma live aqui no meu Instagram que eu falo muito sobre isso, até coloco a balança, né? Porque a criança com TDAH, ela recebe muita atenção durante o dia, muita atenção, mas atenção negativa. E aí, o que essa criança aprende? Que é daquele jeito mesmo, né? É daquele jeito mesmo. Então,
a gente precisa, sim, começar a oferecer reforço positivo, atenção positiva. Gente, é essencial isso para a vida da criança com TDAH. É tratamento, tá? Atenção positiva. Eu tenho uma... Gente, eu preciso ver o nome dessa live, eu sempre esqueço. Atenção positiva é estratégia de tratamento para o TDAH, tá bom? Não é algo legalzinho, não. É tratamento. Peraí. Deixa eu ver aqui, gente. Eu preciso achar essa live pra vocês. Aqui, ó. Achei. Vou falar pra vocês, pra quem não assistiu essa live. Essa live, gente, fica a dica pra você, mãe, que não assistiu essa live, tá? Essa live é tratamento para o TDAH. Ok? O nome da live é O que fazer para aumentar os bons comportamentos do seu filho com TDAH? O que fazer para aumentar os bons comportamentos do seu filho com TDAH? Não deixe de assistir essa live. Essa live é tratamento para o TDAH. E ela vai falar sobre comportamento, ela vai falar sobre atenção positiva. Ela vai falar sobre atenção positiva, ela vai falar sobre como você pode ajudar seu filho a melhorar os comportamentos dele. Então, assim, assiste, tá? E se você ficar com alguma dúvida, me chama que eu converso com você. Ó, a Daniele colocou que ela tem 39 anos e é assim até hoje, porque ela tem TDAH. Tento não ser assim, mas quando me vejo já fiz por ele. Você sabe como é difícil, né? E acaba... Mas quando a criança faz uma coisa certa e depois faz errado, como fazer? Olha só, Sueli, se as regras estão claras na sua casa, você vai corrigir seu filho, tá? Na live passada eu expliquei a melhor forma de você corrigir o seu filho, né? Primeiro gera conexão, depois você vai fazer ele pensar sobre aquilo. Na live passada, da semana passada, que eu falo sobre os sentimentos do seu filho, eu te dou uma orientação de como você pode corrigir. Você vai corrigir, ele vai vivenciar a consequência do comportamento dele, tá bom? Mas você não vai deixar de reforçar positivamente o que ele fez de bom. Quando ele fizer algo de errado, você não vai dar reforço positivo. Você não vai dizer que, legal, parabéns, né? Ou vai dar algum prêmio pra ele. Não, né? A melhor forma, gente, se você for trabalhar com reforço positivo, é você elogiar e parabenizar e recompensar os comportamentos positivos e ignorar os comportamentos negativos. Mas se o comportamento negativo for algo que é impossível de você ignorar, você tem uma forma mais adequada de fazer essa correção, tá? E aí eu explico na live passada como você faz isso. Tudo bem? Então, ó, a live para vocês assistirem. O que fazer para aumentar os bons comportamentos do seu filho com TDAH? E pra gente encerrar... antes da gente ir para a última dica... Atenção positiva, né? Reforço positivo, é você estar presente, é você ouvir o seu filho, é você elogiar o seu filho. E aí eu vou falar o que eu disse para vocês no início, que eu ia voltar agora. A questão do elogio. Oi, Eliane, seja bem-vinda. Gente, quando eu falo de elogio, eu estou falando de elogiar o comportamento da criança. Então vamos dizer que você, né, naquele dia o seu filho acabou de almoçar e foi escovar o dente sem você precisar mandar, ou você mandou e ele não fez birra, ele foi lá e escovou o dente. Você vai elogiar, você vai reforçar positivamente esse comportamento. Por quê? Porque tem hora que ele não faz isso. Então, se você quer que ele faça, você tem que reforçar, elogiar, parabenizar, enfim, quando ele fizer, para que esse comportamento se repita, ok? Então, você vai elogiar o comportamento do seu filho, tá? Então, filho, parabéns por você ter terminado de almoçar e ter ido escovar o dente. Filho, ó, tô muito feliz porque você... Não tô feliz com você, eu tô feliz porque você,
né? Terminou de almoçar, eu falei para você escovar o dente, você foi sem brigar, sem chorar, sem reclamar. Então, assim, nomeie o comportamento positivo que seu filho teve e elogie, parabenize, enfim, se for até o caso de você recompensar, se for o caso, recompense, mas, assim, elogie o comportamento. Porque quando você elogia a pessoa, você pode cair na armadilha do rótulo positivo. Sabe aquele rótulo que eu dei o exemplo? Meu exemplo, né? Que a minha mãe e meu pai faziam comigo? Ai, filha, parabéns, você é linda, você é muito inteligente, você... E aí isso virou um rótulo para minha vida. Me aprisionou até pouco tempo, né? E volta e meia eu tenho que me policiar para isso não me aprisionar novamente. Então, quando a gente elogia o comportamento, a gente está fazendo duas coisas. Primeiro, a gente não está colocando um rótulo na criança, a gente está dando atenção positiva, reforço positivo para algo específico. E segundo, a gente está ajudando a criança a compreender o que ela fez que está merecendo ou que ela está recebendo o elogio. Então, você nomear o comportamento dela, que ela fez de bom, ajuda ela a entender o que você está parabenizando, o que você está recompensando. Tá? Que não é outra coisa, é aquilo ali que ela fez. E aí a tendência é ela repetir aquele comportamento. Deixa eu ver aqui. Daniele colocou assim, ó, aqui em casa o que ajudou bastante foi a rotina com recompensa. Usamos isso e ajuda muito. Isso aí, Daniele, parabéns. É isso, gente, não tem jeito. Porque é isso que vai ajudar esse cérebro, né, a criar, a produzir mais combustível e conseguir se engajar nas tarefas do dia a dia que são chatas. Meu filho, quando faz alguma coisa positiva, ele me pergunta que nota ganhou e o que ele vai ganhar. É isso aí. Suelen, assiste as aulas do mini curso Metas, eu sei que você tá lá matriculada, né? Que você vai poder fazer isso de uma forma muito mais eficiente, tá? Mais eficiente ainda, para você ter mais resultados, tá bom? Mas não recompensa com coisas que ele quer, e sim com coisas que ele gosta de assistir. Então, Daniela, a recompensa não é somente coisas que você vai dar para ele, que você vai comprar. Recompensa não é só uma coisa material. Recompensa pode ser um privilégio. Então, o privilégio de escolher um lanche, o privilégio de escolher uma coisa na TV para assistir, o privilégio de escolher um jogo para vocês jogarem, né? O privilégio de trazer um amiguinho para brincar em casa. Pode ser mais tempo no eletrônico. Então, assim, pode ser um elogio. A recompensa pode ser um elogio, né? Pode ser um tempo só entre você e seu filho brincando. Então depende. O que vai recompensar não é o que eu quero e acho que é bom para ele. É aquilo que ele gosta muito e que vai ser motivador para ele se engajar no comportamento, tá? Então o segredo da recompensa é isso. E a recompensa, ela pode ser uma série de coisas. Pode ser coisa física, material? Pode, mas pode ser, e até legal que seja, né, privilégio. A gente trabalha com privilégios, tá bom? Então, assim, por exemplo, olha, filho, você tem direito a meia hora de celular por dia. Isso é a regra. Se ele executa alguma coisa, né, tem um comportamento positivo, X ou Y, dentro da rotina dele, ele pode conquistar o privilégio de ganhar mais 10 minutos, ou mais 20 minutos, sei lá. Aí você que decide, entendeu? Então, trabalhar com privilégios é muito mais interessante do que simplesmente você trabalhar com alguma coisa que você vai dar para ele. A não ser que a criança goste muito. Porque tem crianças que a linguagem do amor, né? E a gente fez o Clube do Livro do ano passado, as 5 linguagens do amor da criança. Se a linguagem do amor do seu filho for presente, não adianta você ir lá e fazer um carinho e um elogio que não vai reforçar, né? Mas se a linguagem do amor dele for tempo de qualidade, né? Se for... Gente, esqueci. Olha o branco que dá na cabeça da gente. Se for uma outra linguagem do amor, então é legal a gente conhecer, né, a linguagem do amor da criança, né? Para poder a gente conseguir criar as recompensas, o reforço positivo mais adequado, né? E aí a gente participou no passado do Clube do Livro TDAH, foi as 5 linguagens do amor da criança.
Exatamente isso que eu uso, não me express... exatamente. Então, é isso aí, Daniela. Por isso que tá dando certo. E aí, vamos lá. Pra gente encerrar, eu quero só mostrar uma imagem pra vocês aqui, rapidinho. Ó. TDAH além do rótulo. Esse é o segredo, tá, gente? Descubra a criança por trás do TDAH. Descubra a criança por trás do TDAH. Essa é a chave de hoje. E isso vai fazer com que você consiga... Peraí, rapidinho, gente. Aqui. Isso vai fazer com que você consiga exercitar algo muito importante. Sabe qual é a arma secreta dos pais? Quem sabe qual é a arma... Eu já falei uma vez numa live aqui, um tempo atrás. Vamos ver se alguém sabe qual é a arma secreta dos pais. Todo dia, se ele tiver comportamento positivo, posso recompensá-lo diariamente? Sim! Sim! O reforço positivo é na hora que ele tem o comportamento. Ele fez o comportamento, você reforça. O reforço pode ser um elogio, alguma coisa. E se você fizer a gamificação que tem lá no curso Metas, Suelen, o que vai acontecer? Você vai aprender, você vai dar o reforço, que é o elogio e tudo mais, na hora do comportamento, e você vai aprender a fazer um jogo para ele formar pontos. Toda vez que ele tem um comportamento positivo, que você já combinou com ele antes, tá? Não pode ser assim, no dia que você cisma, a hora que você cisma, não. Você vai fazer uma listinha dos comportamentos positivos que você deseja que seu filho tenha. Tá lá no curso, tá explicando tudinho, tá? Você vai fazer a listinha dos comportamentos positivos que você quer que ele tenha. Toda vez que ele tiver esse comportamento, você vai dar uma fichinha para ele, enfim, vai fazer um xizinho, alguma coisa, para ele ganhando essas fichinhas que vão ser pontos. No final do dia, esses pontos viram um prêmio, tá bom? E aí esse prêmio pode ser um privilégio, enfim, o que for recompensador pro seu filho, tá? Agora, o reforço, quando você vê que ele tá tendo aquele comportamento que você tá gostando, na mesma hora você elogia, na mesma hora você parabeniza, na mesma hora você mostra pra ele que você tá percebendo e tá gostando. E aí, se você fizer o quadro de rotina, né, o quadro de recompensa lá, você vai poder colocar os comportamentos positivos e botar os pontos. No final do dia, você recompensa ele. Ok? Então, gente, alguém se arrisca a colocar aqui pra gente poder encerrar qual é a arma secreta dos pais para que você consiga olhar o TDAH além do rótulo, né? Olhar o seu filho, aliás, além do rótulo. Vamos ver se alguém se arrisca a colocar aí qual é a arma secreta. Se ninguém souber, eu vou dizer. Não? Posso falar? Sim ou não? Eu usei hoje essa arma secreta lá no meu atendimento. Eu usei essa arma secreta e aprendi muito. Ninguém se arrisca? Então vou dizer. A arma secreta dos pais para conseguirem enxergar o filho além do rótulo do TDAH é ouvir o filho. É a escuta. Pode falar, tô falando. É a escuta, gente. A escuta, a gente chama de escuta ativa. O que é uma escuta ativa? É uma escuta com interesse em ouvir e não de falar. Hoje, eu até falei no início, né? Hoje eu tava no atendimento de um pequeno que tem TDAH. Eu tava ali no atendimento e a gente tava conversando, situações ali que ele tava enfrentando dificuldade, tal. E eu fui explicar pra ele o que tava acontecendo no cérebro dele pra explicar por que ele tava tendo aquele comportamento. Gente, eu cheia de conhecimento, né?
fui lá ensinar para criança. Levei um banho, levei uma aula de cérebro de TDAH, que eu só consegui ter essa aula de um menino que, se eu não me engano, eu não me lembro agora, depois se a Kátia quiser botar aí pra mim, não sei se tem 9 ou 10 anos. Eu só consegui ter essa aula de cérebro de TDAH e aprender como funciona um cérebro de TDAH na visão de uma criança, porque eu exercitei a escuta ativa. Eu ouvi, eu parei de falar, eu saí da minha razão, do meu conhecimento, da minha... E comecei, 10 anos, e comecei a ouvir o que ele estava me falando. E ele começou a explicar como é que esse cérebro funciona, como é que acontece, por que ele consegue fazer umas coisas e outras não. Ele começou a me explicar esse cérebro. Eu falei, gente, eu fiquei encantada. Ele foi desenhando e me explicando. Eu vou fazer um vídeo para contar para vocês o que ele me ensinou. Mas eu só consegui porque eu exercitei a escuta ativa. Eu olhei para aquele menino além do rótulo. Peraí. Eu olhei para ele além do sintoma que ele estava dizendo para mim que ele tinha dificuldade, do problema que ele enfrentava, daquilo que ele gostaria que melhorasse na vida dele. Eu olhei para ele além daquilo. Eu olhei para ele como um menino capaz de dizer para mim o que está acontecendo com ele. Muito mais do que eu dizer para ele o que está acontecendo com ele. É claro, gente, que a gente precisa, vamos dizer assim, refinar o conhecimento da criança, trazer estratégias, explicar. Óbvio, né? Óbvio. Ele tem um conhecimento dentro da visão dele, da idade dele, do que ele observa dele mesmo. Ele é um menino extremamente auto-observador. Eu achei incrível. Ele tem explicações para como ele funciona, nem sempre são explicações adequadas, mas ele tem as explicações dele. Claro que eu vou contribuir, ampliar essa visão que ele tem, né? Mas eu só consegui porque eu ouvi. E ainda que ele tivesse me explicado uma coisa extremamente absurda, que não tem nada a ver com neurociência, que não tem nada a ver com TDAH, ainda assim, se eu ouço essa criança, eu consigo perceber qual é a ideia que ela tem do funcionamento do cérebro dela. E aí eu consigo ver, poxa, essa ideia é muito legal. Poxa, ele está entendendo o que está acontecendo com ele. Ou então eu posso pensar assim, não, ele me explicou como funciona o cérebro dele, mas não tem nada a ver. Eu vou precisar ensinar essa criança. Entendeu? Então, assim, a minha atitude daqui para frente está baseado no que eu ouvi dele. Então, eu ouvi uma criança que me explicou brilhantemente como funciona o cérebro dele. Então, como eu vou lidar com ele daqui para frente, vai ser de um jeito. Se ele tivesse falado para mim coisas que não tem nada a ver com TDAH, etc., a minha atitude daqui para frente seria de outro jeito. Entendem? Entendem isso? Então, só para a gente poder encerrar, ouça as histórias do seu filho sobre como é ter TDAH. Você vai perceber que você vai conseguir compreender muito mais ele. Que você vai conseguir gerar mais empatia. Que vocês vão gerar uma conexão e uma parceria para buscar soluções juntos dos desafios. Né? E seu filho vai começar a olhar em você uma aliada e não uma mãe que só quer cobrar, que só quer reclamar, que só quer... Entende? Kátia, que bom que ele tem gostado, fico muito feliz mesmo, né? Feliz que ele acorda cedo sem reclamar. Aí assim, gente, é claro que ali, né, a gente trabalha com coisas que ele gosta de fazer, né? Então eu até falei pra ele hoje, olha, tem coisas que você não gosta, que aqui a gente vai fazer de um jeito diferente para você passar a gostar, né? Então, é claro que ali a gente faz, mas o que eu faço na terapia? Eu uso essas orientações que eu tô dando para vocês. Eu uso o que eu ensino para vocês fazerem em casa, é o que eu uso com meus pacientes no consultório. Reforço positivo, conexão,
É isso. É isso. Né? Combinados, recompensa. Então, assim, quando a criança tem muita dificuldade de engajamento, o que eu faço? Às vezes eu tenho que trazer uma atividade para a criança que ela não quer fazer. Porque as atividades que ela gosta, ela participa. Mas quando eu trago uma atividade que é chata, que ela não quer fazer, como que eu tenho engajamento dessa criança? Porque eu faço combinados com ela. Olha, a gente vai fazer essa atividade ou 2 atividades que eu trouxe, depois você pode escolher uma. Ou eu mesclo, eu trago uma atividade chata, depois trago uma atividade mais lúdica, depois eu trago uma chata, uma mais lúdica. Então, é a estratégia que você deve usar em casa com seu filho, tá bom? Meu filho fala que a cabeça dele tá cheia de coisas e ele não consegue ouvir quando ele está agitado. É isso, Daniela, eles falam que a cabeça fica gritando, né? É como se a cabeça estivesse gritando. Agora você imagina uma cabeça que está gritando um monte de coisa diferente, você não consegue ouvir, você fica perdido. Como é que você concentra nas coisas do dia a dia assim, né? Então, gente, exercite essa escuta, ouça seu filho. Se ele fez alguma coisa de errado, tente ouvir o seu filho, estimule seu filho a falar. Por que ele agiu daquela forma? Porque às vezes, gente, ele tá agindo daquele jeito, não é por birra, não é por desobediência, porque ele acha que é assim. E aí, se você consegue entender qual foi a lógica dele, você vai conseguir pensar na melhor estratégia. Então, como eu fiz? Eu ouvi qual era a lógica dele em relação ao cérebro do TDAH. Tá ok? Então a minha estratégia vai ser uma. Não está ok? A minha estratégia vai ser outra. Né? Então a mesma coisa com seu filho. Isso é criar uma conexão. Isso é pensar soluções para os desafios do dia a dia de uma forma estratégica e de uma forma inteligente, né? E aí, gente, claro que isso vai dar trabalho. Mas olha, não fazer isso também dá trabalho, não dá? Não fazer isso também desgasta, não desgasta? A diferença é que você vai ter trabalho nas duas formas de agir. O problema é que você não fazendo, você vai ter trabalho hoje, amanhã, depois e para sempre. E a tendência é esse trabalho aumentar. E se você fizer, colocar em prática todas essas orientações, você vai ter muito trabalho. Mas a tendência é esse trabalho diminuindo com o tempo. Então, seja estratégico. Seja estratégico. Ok? Podemos encerrar? Como que foi? Querem fazer alguma pergunta? Gostaram da live? Quem gostou, dá um joinha aí pra mim, um gostei. Lembrando que amanhã eu vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, o nosso grupo de mães de TDAH, o e-book com o resumo de tudo que a gente conversou aqui hoje e o nosso terceiro desafio, que tá valendo um prêmio, né? Para que vocês possam fazer e exercitar aí o conhecimento que a gente está... Opa! As mães estão colocando, gostei. Que bom! Lembrando, para as profissionais que estão aqui na live, junto comigo, junto com a gente hoje, você que é psicóloga, psicopedagoga, professora, né? Lembrando que sexta-feira nós temos a nossa live sexta-feira, lá no nosso perfil aqui do Instagram, chamado @TDAH para profissionais, tá? TDAH para profissionais. Sexta-feira, 19 horas, a gente vai fazer uma live sobre... Deixa eu olhar aqui. Quando suspeitar que uma pessoa tem TDAH. Quando suspeitar que uma pessoa tem TDAH. Então eu vou explicar para você, professora, lá na sua sala de aula, quando que você pode suspeitar que o seu aluno pode ter TDAH. E como você pode orientar a família a buscar ajuda. Porque existe uma forma inteligente de fazer isso. Você, psicólogo, está atendendo uma criança. Quando que você deve suspeitar que ele tem TDAH? Você, psicopedagoga, está atendendo uma criança. Quando que você suspeita que ele... Quando que você pode suspeitar que ele tem TDAH? Essa vai ser a nossa live de sexta-feira, lá no nosso perfil @TDAH para profissionais. E eu espero você lá, tá bom? E você, mãe de TDAH,
a gente continua o nosso bate-papo lá na nossa comunidade no WhatsApp, ok? Se você não faz parte ainda, tá perdendo, venha conosco. Acesse o link da minha bio aqui no Instagram, que tem o link do WhatsApp para você entrar na nossa comunidade, participar. Ah, deixa eu fazer aqui só pra gente encerrar, gente, eu prometo que é 1 minuto. 1 minuto. Você, mãe de TDAH, quer aprender como montar uma rotina baseado nos comportamentos positivos do seu filho e que vai trabalhar com a gamificação, com o reforço positivo, vai trabalhar essa comunicação, tudo isso com seu filho? Você quer aprender a fazer uma rotina assim? Você quer aprender a colocar essa rotina em prática? Eu tenho um curso todo passo a passo explicando você como você faz isso. E esse curso até o carnaval, até o finalzinho de fevereiro, ele tá com preço promocional. Gente, sai a menos de R$100. Menos de R$100. É menos que uma consulta. Se você for pagar uma consulta. Uma consultinha é menos de uma consulta, tá? Então, faça inscrição, né? Qualquer coisa me chama. Lá no link da minha bio tem também o link para você fazer inscrição. Porque em março esse curso vai aumentar o valor, tá? Na verdade, ele vai voltar para o valor original dele, porque ele tá com desconto agora, tá saindo menos que uma sessão de terapia. Se você fosse contratar para fazer uma sessão de terapia, você ia pagar mais do que todo o curso, com passo a passo e com duração aí, acesso durante 1 ano, ok? Então, se você não faz parte ainda, Daniele, não é fechada para professores, tá? O meu perfil, vou fazer lá no meu outro perfil aqui do Instagram, @TDAH para professores. A minha linguagem vai ser voltada para professor, psicólogo e psicopedagogo, para profissionais que atendem crianças, tá? Mas se você é mãe de TDAH e quer aprender um pouco mais, seja muito bem-vinda, tá bom? Você vai conseguir aprender também, ok? Então, aqui nesse nosso perfil aqui, eu falo diretamente com as mães, mas tem um monte de profissionais que assistem e aprendem. Lá eu falo com as profissionais, porque tem uma linguagem diferente, né? Eu vou abordar assuntos mais específicos, mas se você quiser assistir, é só você começar a me seguir no perfil e acompanhar a live sexta-feira, tá bom? Então, um beijo, pessoal, fiquem com Deus, e amanhã eu coloco lá no nosso grupo o e-book com o resumo da live e o link da live também, que vai ficar salvo. Tchau, tchau, pessoal!